Este vídeo é um esquema de uma geladeira BRU 49B. Mas analisando esse esquema, vocês vão ver que muitos outros esquemas, eles são bem parecidos, né, na sua simbologia. O que nós vamos estudar aqui vai ser válido para outros esquemas também. Então nós vamos entender o que são alguns símbolos aqui, que peça que esses símbolos representam e quais os defeitos que eles podem apresentar. Vamos lá? Bem, esse aqui, como eu disse, é o esquema de uma BRU 49B. Vamos começar a análise pelo este símbolo aqui, vou fazer aqui em volta, que é um símbolo de um resistor. Comumente a gente chama de resistência, né? Tem a letra K, representado pela letra K, mas é um resistor. Resistência, amigos, é o efeito físico que aquele componente oferece à passagem da corrente elétrica, mas convencionou-se de chamar de resistência. Esta resistência na geladeira ela tem a função de derreter a formação de gelo que se forma na evaporadora. Então ela é chamada de resistência de degelo, ok? Resistência de degelo. Quando ela dá problema, o que acontece na geladeira? Essa geladeira é uma frost free e essa resistência em outras geladeiras é a mesma coisa. Quando ela queima, ela abre ou o seu valor de resistência fica muito alta. Enfim, quando ela dá problema, a geladeira com o tempo ela não gela a parte de baixo, criando muito gelo na evaporadora e com o passar mais do tempo ainda, ela começa a não gelar direito o freezer e em alguns modelos o ventilador a hélice começa a bater no gelo, causando algum barulho, algum ruído e faz aí até o ventilador parar, inclusive, de funcionar. Então ela tem essa função de derreter o gelo que se forma na evaporadora. O defeito que ela apresenta, o sintoma é não gelar a parte de baixo, porque vai obstruir a passagem do vento para a parte de baixo. Eventualmente, com o passar do tempo, ela vai começar até não gelar a parte de cima, a parte do freezer. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aí a resistência de degelo. Logo após, nós temos aqui o termofusível. Também a gente chama de fusível, né? Popularmente chamado de fusível. O termofusível, ele fica normalmente em série com a resistência de degelo. Ele fica em série com a resistência de degelo. Por quê? Se ele detectar que a resistência de degelo não desligar por algum problema que apresentou no módulo, o relé colou no módulo ou um circuito lá colou na resistência, fazendo a resistência funcionar sem parar, quando a temperatura começar a elevar-se, vai aumentar a corrente, vai aumentar a temperatura, por isso que o nome do fusível é termofusível. Ele vai abrir cortando a corrente que passa pela resistência, certo? Então o teste que você normalmente faz com esse fusível térmico aqui, o termofusível, é como se você medisse um fusível comum, tem que dar resistência quase zero, né? Zero praticamente, como se fosse um pedaço de fio que você estivesse medindo. Quando ele abre, é o mesmo sintoma que apresenta a resistência de gelo quando abre. Formação excessiva de gelo, a geladeira vai começar a não gelar bem a parte de baixo, eventualmente vai bloquear até a parte de cima também. Então ele fica em série com a resistência de degelo. Sua função é proteção, porque se não tivesse um fusível aqui para proteger e esse resistor, essa resistência de degelo não desligasse, ia acabar queimando o equipamento, estragando o gabinete, causando um prejuízo muito grande. Tudo bem, pessoal? Bem, vamos falar também, na sequência, deixa eu até trocar aqui de cor. Vamos falar aqui, nós temos aqui o ventilador, microventilador, motoventilador, que é o ventilador que fica no freezer. Normalmente a pessoa, o cliente, ele não vê, ele fica na parte de trás do gabinete ali,
na carenagem que tampa a parte do freezer, então é o microventilador. Esse ventilador ele tem a função de espalhar o ar. A evaporadora ela cria gelo, ela vai a sua temperatura, desculpe, a sua temperatura cai bastante e o ventilador ele faz com que o ar circule pelas aletas da evaporadora, distribuindo esse ar que está bem gelado para a parte de baixo da geladeira e para o freezer também, para a parte lá de cima do freezer. Então eles faz a circulação, né, desse vento pelo freezer, passando pelo freezer, retornando, passando pela evaporadora, voltando pelo freezer de novo, e a parte de baixo desce por um duto de ar, vai para a parte da geladeira, o refrigerador, sobe pelo o duto de retorno, fazendo esse ciclo contínuo, né? Então o ventilador tem essa função. O defeito que ele apresenta, quando ele pode apresentar dois defeitos. Ele pode parar, porque é raro ele entrar em curto, mas ele pode parar porque sua bobina interna abriu. Mas é o defeito mais comum que ele apresenta. Ele para porque a bucha, o eixo, começa a prender e ele vai girando bem lentamente. Ele pode estar girando lentamente e apresentar o problema, ou ele pode de repente até parar de vez, certo? E quando isso acontece é a mesma coisa, formação. O que vai acontecer? Ele parou, não vai distribuir mais o ar gelado para dentro da geladeira, se é que eu posso dizer dessa forma. Não vai gelar o alimento embaixo, não vai gelar o alimento em cima. A evaporadora vai encher de gelo, correto? E o ventilador não vai conseguir distribuir. Então o cliente vai reclamar: olha, minha geladeira parou de gelar e simplesmente o ventilador está com problema. Normalmente você escuta, tá? Quando você abre a porta do freezer de uma geladeira, você escuta aquele barulhinho de um ventiladorzinho funcionando, né? Algumas pessoas conseguem ouvir isso. Quando você abre lá, ele faz aquele barulho característico de ventilador. Quando você abre e às vezes não ouve nada, ou porque o compressor a geladeira está parando porque ela está no modo de degelo, ou alguma outra função qualquer, mas normalmente ele tem essa função, espalhar o ar gelado, e quando ele dá defeito, não gela a parte de baixo, não gela a parte de cima. Vamos lá. Aqui nós temos o interruptor que tem quando você abre a porta do freezer ou abre a porta do refrigerador, ele corta normalmente o circuito do ventilador, certo? O defeito que ele apresenta, eu vou estar fazendo um vídeo ensinando a medir esse interruptor, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo colocando aqui no canal. Os defeitos que ele apresenta, que é fazer com que o ventilador não funcione. Vocês podem ver que ele é ligado, né, no microventilador, e é ligado também na lâmpada. Apesar de que a lâmpada tem o seu interruptor individual, que é este aqui, tudo bem? A lâmpada também é controlada por este interruptor, o microventilador e a lâmpada aqui controlada por ele. Mas nós vamos estudar em mais detalhes esse interruptor e os problemas que ele pode causar, porque varia muito de modelo para modelo esse interruptor aqui, né? Ele é duplo. Aqui nós temos a lâmpada, deixa eu mudar aqui, nós temos aqui a lâmpada interna da geladeira, e essa parte de cima aqui é o interruptor dela. É o interruptor da parte que tem lá quando você fecha a porta do freezer. Lá dentro tem às vezes o interruptor. Pessoal, existem alguns modelos que você vai abrir a geladeira e você vai ficar tentando procurar o interruptor e não acha, certo? Você via ali, mas cadê aquele alavanquinha que quando fecha a porta aciona o interruptor? Às vezes é uma chave chamada head switch, é uma chave magnética que fica por dentro do gabinete. Então existe um ímã na porta, e quando você fecha a porta, esse ímã aciona essa chave magnética, né? Essa head switch, fechando ou abrindo um contato. Então quando você abre a geladeira e não acha nenhum interruptor, no caso da lâmpada, você pode ter certeza em alguns modelos que ela provavelmente está usando uma head switch, que é o interruptor magnético. Vamos prosseguir aqui. Bem, aqui nós temos os sensores de temperatura, são dois aqui.
Um está com H, outro está com G. O que está com H, pessoal, é o sensor de temperatura do freezer. Esse sensor de temperatura do freezer é um sensor que fica localizado no freezer, obviamente, né? Mas ele normalmente fica na parte superior do lado direito. Tem até uma portinha, em alguns modelos você encontra uma portinha ali, que você tem uma travinha, você tira essa travinha, abre essa portinha e você localiza esse sensor de temperatura em alguns modelos, tá? O sensor de temperatura vai ficar monitorando a temperatura do freezer. Ok, pessoal? Então, quando a temperatura chegar num valor determinado, ele vai fazer o compressor desligar. A placa eletrônica, essa placa aqui de cima, vai perceber que a resistência chegou a um certo valor e vai desligar o compressor. Então, sensor de temperatura do freezer. Defeito que esse sensor de temperatura do freezer pode apresentar na geladeira. 2 defeitos. 1. A geladeira não liga o motor. Aí você diz assim, poxa, como assim não liga o motor? O sensor de temperatura, eu vou dar aqui como exemplo um sensor de temperatura de 10K, certo? Os valores mais encontrados aí em geladeira, 2,7 e 10K. Existem outros valores, mas o que você mais vai encontrar são esses dois valores, 2,7 e 10K. Vamos supor um sensor de 10K. O sensor de 10K, esse valor, ou de 2,7, esses valores são valores para uma temperatura ambiente na faixa de 25 graus. Então, quando você está com uma temperatura de 25 graus, ele está marcando 10K. E quando a temperatura vai aumentando externa, a tendência é essa resistência cair. E quando a temperatura ela fica mais fria, a temperatura cai, a resistência sobe. Bem, como esse sensor está no freezer, a tendência é o quê? A temperatura cair bastante. E conforme a temperatura vai caindo, esse sensor de temperatura ele tende a aumentar a sua resistência. Então, conforme a geladeira vai funcionando, se ele é de 10K, o freezer vai gelando, ele vai subindo. 10, 11K, vai subindo linearmente. 12, 13, claro, não é assim de 10 para 11, ele vai subindo linearmente. 10 vai subindo, chegar a 11, depois a 12, 13 e assim vai subindo. 15, 20, vai chegar a um determinado valor de resistência. Eu vou dar aqui só como um exemplo, tá? Didático. Vamos supor que ele chegasse a 50K. Na hora que ele chegasse a 50K, a placa eletrônica ia perceber isso e ia desligar o compressor. Porque, olha, já chegou na temperatura que o cliente pré-determinou no seu ajuste lá da geladeira. Então, em 50K, quando chegar nesse valor, eu vou desligar o compressor. Só que ele pode chegar nesse valor, ele pode dar um defeito da resistência ficar muito alta e ele na temperatura ambiente, ou seja, porque é um defeito do sensor. Então, vamos supor que na sua região aí seja 25 graus, que era para estar marcando 10K, ele está marcando 50K, 45, 60K. Então, ele está como se tivesse o freezer indicando que se tivesse freezer estivesse muito gelado. E obviamente que não está, né? É um defeito que ele apresentou. Mas ele não vai deixar o módulo eletrônico fazer o compressor funcionar. Correto? Então esse é um defeito. A geladeira no motor não funciona porque o sensor está ruim. Outro problema que ele pode apresentar é o inverso. A sua resistência ficar muito baixa. Vamos supor que a resistência dele em temperatura ambiente de 25 graus é 10K. Ele marca uma resistência de 1K, 500K, 700K, 50 ohms, não importa, a resistência ela cai bastante, como se estivesse bem quente o ambiente. Então, o módulo eletrônico vai perceber que a resistência está baixa demais e que a geladeira tem que ficar trabalhando direto para fazer com que essa temperatura aumente, mas na realidade a temperatura já está bem gelada, é o sensor que está com defeito, marcando resistência baixa, e ela vai fazer a geladeira ficar funcionando direto, ok? Entenderam? Ela pode dar dois defeitos, ou a geladeira não funciona, ou a geladeira funciona direto. Aqui no lado nós temos outro sensor de temperatura, esse aqui são os símbolos, né, dos sensores de temperatura, é o sensor de degelo. O sensor de degelo tem a função de monitorar a temperatura da evaporadora. Quando a temperatura da evaporadora chega a um certo valor, ele faz a geladeira entrar. Isso também vai depender muito com a programação da geladeira, tá, pessoal?
Isso aí trabalha em conjunto com a programação da geladeira, mas a função dele é monitorar a temperatura do evaporador e avisar a placa eletrônica, olha, já chegou um valor de temperatura aqui bem negativo. Ele vai, junto com a programação, ligar a resistência de degelo, derreter aquela formação de gelo que tem ali. Ele vai perceber que ela vai esquentar, o sensor de degelo vai perceber que a evaporadora chegou a um valor de temperatura ali que já está esquentando e vai avisar a placa, olha, já chegou aqui num valor bom, derreteu tudo, está meio quentinho aqui, se é que se pode dizer assim, então desliga essa resistência aí. Então o módulo eletrônico vai ficar monitorando o sensor de degelo para, inclusive, junto com a sua programação, ligar ou desligar a resistência. O que pode acontecer no sensor de degelo? Se o sensor de degelo der defeito, dele ficar com uma resistência muito alta, é ele entender que tem muito gelo na evaporadora, muito gelo, e fazer com que a geladeira não ligue. Ela vai mais ou menos assim, caramba, a temperatura está muito alta aqui, apesar que ele vai monitorar junto com o sensor do freezer, e a geladeira vai ficar confusa. Eu falei, peraí, a geladeira ela tem a programação dela mesmo, de fazer o degelo de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas. Em paralelo com isso, a placa vai estar monitorando os valores de resistência dos sensores, e se ele identificar que o sensor de degelo está com algum problema, ele vai ter problema para realizar o degelo. Por isso que quando você pega uma geladeira que está bloqueada demais, claro, você tem que testar a resistência de degelo, o termofusível para ver se está tudo ok, e o sensor de degelo para saber se ele também está legal. É fundamental uma geladeira com problema no sistema de degelo, está bloqueada por gelo. Se o defeito for o sensor de degelo, o sistema de degelo, medir o sensor de temperatura de degelo. Então isso aí é fundamental. Normalmente, uma dica interessante aqui, o sensor de temperatura do freezer, que é o H, ele tem a mesma resistência do sensor de degelo. Por exemplo, o sensor de temperatura do freezer é 10K, o sensor de degelo também será de 10K. Se o sensor do freezer for de 2,7K, o sensor de degelo será de 2,7K. Então, não esqueçam, a geladeira está bloqueando por gelo, faça o teste da resistência de degelo, termofusível e do sensor de degelo. Esses três componentes são bem responsáveis pela formação excessiva de gelo, dela não estar fazendo o seu sistema corretamente de degelo antes de trocar o módulo. Então tem que verificar esses três componentes e, óbvio, também o funcionamento correto do microventilador. Tudo bem, pessoal? Então terminamos aqui, nessa parte aqui de baixo, a nossa análise aqui. Aqui do lado nós temos, deixa eu mudar aqui, nós temos aqui o compressor, nós temos aqui o protetor térmico e nós temos aqui o relé ou o PTC. Em algumas geladeiras será relé, em outros modelos será PTC. Significa Positive Temperature Coefficient. Bem, desculpem aqui esse inglês, né? Mas significa a temperatura positiva, coeficiente de temperatura positiva, né? A peça em si é um termistor, é um componente eletrônico, né? Um semicondutor sensível à temperatura, ok? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: as pessoas falam, me dá um relé PTC, um relé PTC, não existe isso. Relé é um dispositivo eletromagnético que tem uma bobina e um contato ali que se abre e fecha, que é uma chave. Então é um dispositivo eletromagnético. E o PTC é um termistor que varia a sua resistência conforme a temperatura, né? Ele é um dispositivo semicondutor. Ok, pessoal? Então existem algumas geladeiras que vão usar PTC, outras vão usar relé ou relé. Ok? Tudo bem aí? Vamos lá. Aqui na geladeira, nós podemos ver aqui o seguinte: compressor.
os defeitos que vão dar aqui. Vamos começar aqui, vamos fazer assim, vamos começar pelo PTC, o protetor térmico. O protetor térmico, ele tem uma resistência muito baixa, você testa na escala de BIP ou na escala de 200 ohms se for multímetro digital, ou na escala de X1 se for multímetro analógico. Tem que dar baixa resistência, tem que chegar a zero. Ele tem que dar continuidade, ele tem que bipar quando você mede os dois terminais dele. Se ele der problema de abrir, que é o problema que ele dá, ele abre o seu contato, o compressor não vai funcionar, não vai partir. Certo? O compressor não parte. Existe um bimetal aqui dentro que, conforme se houver um aumento de corrente no compressor devido a, por exemplo, a um curto nas bobinas internas do compressor, ele vai esquentar bastante e, como ele tem um bimetal, esse contato vai abrir, impedindo a corrente de circular aqui pelo compressor, impedindo o seu funcionamento, porque existe um curto aqui. Por isso que às vezes quando o compressor está com problema, ou o relé está com problema, você escuta aquele estalinho assim, tec, tec. Muitas das vezes é o barulhinho emitido pelo bimetal, né, do PTC. Mas o defeito que ele apresenta é dele abrir e o compressor não vai partir, não vai funcionar. Simplesmente vai fazer barulho, não vai fazer nada, o compressor não parte. A função dele é proteger, tá, de excesso de corrente. Se houver um excesso de corrente, a corrente ultrapassar um certo valor, ele vai abrir o contato. Depois ele vai esfriar, vai fechar de novo, o compressor vai tentar partir, não vai conseguir, ele vai abrir o contato e vai ficar assim. Mas pode haver momentos dele abrir e não fechar mais o contato. Aí você vai ter que fazer o teste com o multímetro, né? Teste de continuidade, simples assim com ele. Aqui nós temos o relé ou PTC. Ele tem a função de fazer a bobina auxiliar do compressor entrar em funcionamento. Depois ele, no caso se for relé, ele corta a corrente que vai para a bobina. E se for em caso do PTC, ele vai, a corrente que vai circular é tão pequenininha, mas tão pequenininha, praticamente quase nula, mas circula uma corrente muito pequena devido a um valor da resistência, porque o PTC ele é um termistor, ele vai aumentar muito a sua resistência, certo? Mas vai circular uma corrente bem pequenininha. O relé não. O relé, quando ele foi energizado no momento da partida, ele vai fechar o contato, depois ele abre totalmente, então não vai circular mais nada. Agora, quando é PTC, uma corrente muito pequenininha vai estar circulando em funcionamento. Se ela estiver na tomada, essa corrente vai estar circulando de qualquer jeito. É bem pequenininha, mas está lá. Correto? O teste do PTC, você vai usar também ou a escala de BIP do instrumento de continuidade, ou na escala de 200 ohms, multímetro digital, ou na escala de X1, multímetro analógico. PTC varia muito de resistência de PTC para PTC. Tem PTC que pode estar dando 2, 3 ohms, 5, até 17, 18, ou chegar a 20 ohms, certo? Então varia muito, mas uma média que eu dou aí para vocês é em torno de entre 5 e 10, é o que vocês mais vão encontrar de resistência de um PTC. O defeito que ele apresenta, no caso se for PTC, é uma pastilha, e essa pastilha ela racha dentro do corpinho ali do PTC, corpo de plástico, tem uma pastilha ali dentro, ele vai rachar e o compressor vai tentar partir, não consegue e vai desligar pelo protetor térmico. Aí o protetor térmico vai fechar o contato, o compressor vai tentar partir de novo, não vai conseguir, vai elevar a corrente e vai ficar assim, desligando, porque o PTC está com a sua pastilha normalmente quebrada, oxidada, enfim, rachada, e o compressor não vai conseguir partir. Ele vai ficar tentando, mas não vai conseguir. Com o relé é a mesma coisa. O relé, ele quando dá problema, ele não fecha o contato, ele é energizado a bobina, mas o contato não fecha, o compressor vai tentar partir, não vai conseguir, a corrente fica muito alta, vai desligar pelo protetor térmico. Enfim, sendo relé ou PTC, eu tenho um teste aqui no curso ensinando como medir esses dois componentes aqui no canal, né? Em detalhes, vocês vão entender isso que eu estou falando em detalhes nesses vídeos, ok? E por final aqui o compressor, que o problema que o compressor dá, ele pode simplesmente abrir as bobinas internas,
interromper ou fazer com que essas bobinas internas elas entrem em curto. O conjunto de fios que tem aqui formando a bobina entra em curto, fazendo circular, fazendo aumentar a corrente, desligando pelo protetor térmico. Então, o compressor ele pode abrir as bobinas podem entrar em curto, total ou parcialmente. Normalmente, quando começa a entrar, chega um ponto de queimar mesmo, você abre um compressor desse, você vê que os fios estão tudo torrados ali. Então, ela entra em curto, ela pode abrir, ou o compressor pode haver um travamento mecânico. Aí houve um travamento mecânico. Aí é um problema mecânico e não elétrico. Nós temos aqui no final também aqui está escrito aqui, opcional, um capacitor. Qual a função de um capacitor? No caso da geladeira, ela não tem, como está aqui dizendo, é opcional. Porque às vezes você vai para morar em no interior, tem bastante isso. A tensão da rede elétrica é muito baixa e a geladeira não consegue fazer com que o motor entre em partida. Aí o que se faz? Se adiciona um capacitor para fazer com que o arranque seja mais forte do motor. Então você pode colocar um capacitor, adaptar ele, tá, conforme está aqui no esquema, para fazer com que o motor consiga partir num lugar em que a rede elétrica, o valor nominal da tensão da rede elétrica seja bem baixo, né, não o suficiente para fazer o motor arrancar. Aí você adapta um capacitor e ele vai funcionar. Bem, mas você às vezes vai encontrar aí, principalmente freezer, que tem esse capacitor. Normalmente a potência do motor costuma ser maior, 1/3 ou mais, né? E ele precisa de um capacitor para ajudar no arranque lá do motor. Ok? Então, aqui está um capacitor de uso opcional. Normalmente em freezer ele não é opcional, normalmente você vai ver esses freezers, você vai encontrar um capacitor, freezer horizontal. Aquele capacitor que está ali é para ajudar na partida do motor. Quando ele dá defeito, o motor vai tentar partir e não consegue. Então tem que verificar o capacitor. E em geladeira ele está opcional, porque você pode fazer essa adaptação em certos lugares em que a tensão é muito baixa da rede. Ok, pessoal, então só para finalizar, aqui nós temos o módulo eletrônico, módulo de potência, que gerencia tudo isso, recebe a tensão da rede aqui, né? Entra aqui 220 ou 127 volts, vai monitorar aqui os sensores, vai fazer ligar a resistência de degelo, vai fazer o funcionamento do micromotor, da lâmpada, correto? E dependendo do que ele vai encontrar aqui, ele vai fazer o compressor armar ou não, conforme o gerenciamento que ele vai fazer aí do circuito desses sensores. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? O módulo, quando ele dá problema, a geladeira não funciona nada. Você vê que ela para totalmente, porque ele é o responsável por todo o gerenciamento. É o cérebro ali da geladeira. Então o módulo parou tudo. Correto? Então daí, pessoal, fizemos aqui a análise desse circuito. Esse circuito é bem parecido com outros circuitos, né? Que você vê um esqueminha atrás da geladeira, você vê um esqueminha desse aqui, mas você entende que esses símbolos aqui são bem parecidos para outros modelos também. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Dê o like se o vídeo foi bom para você, te ajudou em alguma parte do seu conhecimento, foi útil. Eu peço para vocês possam dar o like para poder ajudar o canal. Quem não é inscrito, se inscreva, clica no sininho que você vai estar sempre recebendo os vídeos aí em primeira mão